E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um tutorial aqui no canal do Leia, e dessa vez a gente vai aprender como criar Lore Animations usando o plugin Body Moving dentro do After Effects. As Lore Animations são um jeito simples e eficiente de transformar sua animação em código, dessa forma elas conseguem ser aplicadas em aplicativos e interfaces. Dito tudo isso, vamos para o tutorial. E aí galera, sejam bem-vindos aqui para dentro do After. Nesse tutorial, como vocês já viram no título e no início da explicação, a gente vai estar focando em aprender como que se cria uma animação para dentro de uma interface ou dentro de um aplicativo. Para isso, a gente vai usar esse plugin aqui, Extensions Body Movie. Se vocês ainda não conhecem esse plugin, o Body Moving basicamente ele funciona como uma ponte entre o After e as animações que são utilizadas em aplicativos e interfaces. O Body Moving é um plugin muito famoso, gratuito, vocês podem encontrar eles no site do iScript, eu vou deixar o link aqui embaixo, e o direcionamento da tela de como se parece. Tem uma forma de você fazer uma doação, mas é só colocar o preço que você quiser, inclusive zero, e baixar o plugin para utilizar. O Body Moving vai ser o principal assunto desse tutorial, como que a gente utiliza esse plugin para criar animações e como que a gente faz uma entrega do início até o final de uma animação que pode ser incluída dentro de um aplicativo. Se você quiser, acompanhe o tutorial desde o início, que eu vou explicar como que a gente cria o design, a animação e posteriormente usa o Body Movie. Se você não tiver interesse em aprender a primeira parte, pode pular um pouco mais pra frente para aprender só a utilizar o plugin, como ele funciona e quais são as limitações, o que a gente pode ou não fazer aqui dentro. Para iniciar, eu vou fechar, porque a gente não precisa desse painel agora. O Body Movie ele funciona como uma janela de exportação do nosso projeto. Eu vou começar criando uma nova composição, 1080 por 1080. Eu vou chamar essa aqui de Start. Nesse caso a gente vai utilizar 60 de FPS, porque para animações dentro de aplicativos e interfaces, geralmente a gente espera ver uma fluidez maior, um número maior de frames por segundo. Por isso que eu vou utilizar 60 aqui nesse caso. E eu vou deixar também 5 segundos de duração. Ok. Criada a minha composição, eu vou vir aqui, eu vou criar uma nova pasta que a gente vai chamar de comps, para deixar o projeto mais organizado. Com a nossa composição criada, eu vou começar a fazer o design do ícone que a gente vai animar. Eu vou começar criando um círculo, então eu vou clicar 2 vezes nessa ferramenta de elipse aqui. Ele vai criar um círculo do tamanho da tela. Eu posso apertar o U e mudar o size para 300. Com isso eu vou mudar a cor dele para 5590 FF. A gente vai pegar esse azul aqui e a gente vai renomear esse shape layer para planeta. Eu vou de início travar ele aqui, porque eu não quero que ele fique se mexendo. Vou dar um Ctrl K na composição, e aí eu posso usar esse background color com essa cor D9, D9, D9. A gente vai usar esse símbolo mais neutro aqui. Para continuar, eu vou vir aqui na opção de construção de forma, a gente vai usar retângulo de canto arredondado. Vou construir um retângulo que tem 150 por 60 pixels de altura. E a gente pode também aumentar esses cantos arredondados até a gente ter uma forma que é completamente circular nos cantos. Vou trazer isso para cá, Ctrl Alt Home para centralizar o ponto de âncora. E para esses elementos a gente vai deixar eles na cor branca mesmo, branco puro, FF, FF, FF. Já vou renomear isso aqui, chama de nuvem 01. A gente vai criar uma duplicação, jogar aqui para a esquerda. Essa eu quero que fique por baixo da layer do planeta. Vamos criar várias duplicações dessas nuvens. Vou duplicar isso aqui, trazer para cá. Essa nuvem 3. Tô duplicando usando Ctrl D, tá, gente? Vou trazer para cima do planeta. A gente vai mudar um pouquinho o tamanho dela. Então, vou diminuir aqui para 40 de altura. Um pouco mais flat aqui. Vou duplicar essa layer, trazer aqui para a direita. Essa aqui eu vou deixar bem pequenininha, eu vou deixar ela 60 pixels por 20. E uma coisa que vocês podem prestar atenção é que eu estou fazendo essas duplicações e eu estou fazendo a alteração no valor, mas eu faço questão de sempre deixar valores completos, valores corretos. Isso aqui é uma boa prática de design que faz muito sentido de ser utilizada dentro do motion design, que é
deixar os valores inteiros quando a gente estiver criando elementos na nossa composição. Isso faz o design ficar geralmente mais agradável, porque a gente está criando relações de proporcionalidade que são mais visíveis. Vou duplicar essa última nuvem aqui. Trazer aqui para baixo. Jogar a layer para debaixo da layer do planeta. A gente pode trocar a cor da layer do planeta e deixar as nuvens da forma que estão agora. Por fim, a última coisa que eu vou precisar fazer, eu vou duplicar essa nuvem maior aqui, trazer aqui para o centro da nossa tela e a gente vai criar uma pré-composição. Então eu vou clicar com o botão direito, pré-compor esse objeto. A gente vai chamar isso aqui de terra. E aí eu posso dar 2 cliques, eu abrir aqui essa forma. A gente vai usar essa cor 8cc2ff para deixar um azulzinho mais claro. Eu vou voltar aqui na minha composição inicial e eu vou pegar essa layer do planeta, Ctrl C e Ctrl V, só para me ter uma referência. Vou jogar aqui para baixo. E a gente vai fazer o seguinte, eu quero criar padrões que sejam basicamente os continentes aqui, então eu vou duplicar essa forma. Na verdade, antes de começar a duplicar, sempre renomeie as layers para manter uma certa organização e um certo controle sobre o projeto de vocês. Vou duplicar, vou trazer um pouquinho aqui para cima. Vou duplicar de novo. Vou colocar aqui mais para a parte de cima do globo que a gente criou. Fazer essas várias cópias. Aqui mais para a direita, criar outra amontoada de shape layers aqui. Sempre preservando esse formato bem parecido com as nuvens que a gente fez. Aqui, um pouquinho. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para baixo. Feito com isso, a gente criou esses padrões. Eu coloquei o planeta aqui só para eu conseguir visualizar onde que eles vão ficar. Eu vou trazer isso aqui um pouquinho mais para baixo. Essa parte, basicamente a gente está fazendo o polo sul e o polo norte. Vou deixar aqui. E aí eu posso tirar essa layer do planeta. O que a gente vai fazer agora? Eu vou dar Ctrl K na composição. E eu vou aumentar essa composição multiplicando esse valor aqui. Vou digitar asterisco. Vou colocar 4. Fazer todo mundo aqui para a esquerda. Trouxe todo mundo aqui para a esquerda. Nessa composição eu vou mudar essa cor de fundo aqui de volta para preta, só para ficar mais fácil de enxergar. Usei Ctrl K para fazer isso. A gente vai criar uma pré-composição. Vou chamar isso aqui de terra elementos. Posso trazer esse ponto de âncora da pré-composição para cá e a gente vai fazer várias cópias dessa composição e puxar elas um pouco para a direita aqui. Tentando sempre manter essa distância bem parecida entre os arranjos de continentes que a gente criou. Fiz aqui esses 6, tá ótimo. A gente vai voltar para a composição inicial. E aí o que eu quero fazer é criar uma máscara nessa layer de terra. Vou usar o planeta aqui. Então vou arrastar essa opção de máscara aqui. Track Match e Creep. Vou soltar aqui no planeta. E a gente pode ligar a visualização do planeta de volta. Por fim, a última coisa que eu quero fazer, eu vou rotacionar um pouquinho essa pré-composição que a gente acabou de criar. Vou rotacionar só 15 graus. Tá ótimo. E vou me certificar de não deixar nuvem entre a layer da Terra e do planeta. Vê se faz mais sentido chamar isso aqui de continentes. Vou fechar essa pré-composição aqui. E com isso, a gente já tem o nosso design principal, a gente já tem os elementos que a gente precisa para fazer essa animação de lore. O que é importante prestar atenção aqui? A maioria das coisas que eu utilizei são shape layers. O que o Body Moving faz é transformar esses shape layers em informação vetorial dentro de um código de programação. Então tudo que tem aqui dentro do shape layer vai ser traduzido, esse vetor vai ser traduzido em código. Geralmente,
as animações que são utilizadas dentro de aplicativos, dentro de interfaces, precisam ter essa essência vetorial. Então é muito mais complexo você criar um projeto de animação para aplicativo se você for utilizar imagens em JPEG, em outros formatos. Geralmente não vai ter muitos projetos que tenham coisas baseadas em bitmap, que são os formatos de imagem construídos por pixel. Aqui, os vetores, as shape layers, são construídas com base num modelo matemático. Por isso, sempre que vocês forem criar novos projetos que precisam ser implementados dentro de interface, tenham consciência de que isso vai ser muito mais fácil se vocês utilizarem shape layers e utilizarem vetores para fazer esse trabalho. Ser um motion designer que consegue criar animações para aplicativo precisa de um conhecimento não só de como fazer animação, mas nesse caso do que não fazer no nosso projeto. Para continuar o nosso projeto, gente, uma animação de lore, uma animação que vai entrar no aplicativo, geralmente ela faz parte de um processo dentro da jornada do usuário que está utilizando aquele app ou aquela interface. Geralmente o usuário vai passar por alguns processos e essa animação vai ser um intermediário entre ele e o objetivo. O que isso quer dizer? Geralmente essas animações de lore vão passar por algumas etapas, ou seja, elas precisam aparecer na tela, elas precisam durar o tempo necessário, é para isso que serve o nosso loop, que vai se repetir o tempo que for preciso, e ela precisa dar um feedback para o usuário, seja de que o que ele está fazendo deu certo e funcionou, ou seja, uma animação mais bonitinha, mais de sucesso, como o Duolingo usa bastante, ou uma animação de falha, uma animação de que aquele processo deu errado. Nesse sentido, a gente vai precisar criar uma animação para um desses processos. Então a gente vai escolher aqui fazer essa animação aparecer, porque não faz sentido a gente só jogar ela na tela do nada. Poderia ser dessa forma, mas aqui para enriquecer um pouco mais o tutorial, vamos mostrar como a gente faria essa fase, a fase de entrada da nossa animação. Eu vou vir aqui, vou selecionar essa composição Start, vou duplicar, dar 2 cliques. Entrei aqui nessa composição e eu posso renomear ela para entrada, dando Ctrl K. Ok, aqui vocês podem ver que eu já tenho a animação. Não está trabalhando ainda, ela só tem o nosso continente se movendo aqui. Antes disso tudo, o que eu vou fazer? Eu vou entrar nessa composição de continente e eu vou precisar criar mais algumas cópias aqui. Nesse espaço horizontal aqui, para preencher essa parte dos polos, porque eu não posso deixar faltar a região aqui durante a animação, senão vai ficar pouco perceptível de que a gente está representando o globo terrestre. Então eu vou fazer isso, e vou fazer isso nessa linha de baixo aqui também, junto dessas 2 faixas de terra que a gente já tinha feito anteriormente. Com isso eu vou voltar aqui no meu loop. Eu vou ver que já mudou um pouquinho, agora não fica tantos gaps nessa parte do Polo Sul e do Polo Norte. Só preciso me certificar de que o início e o final da animação sejam idênticos, e parece ser o caso aqui. Ok, a gente fez isso, eu vou voltar para essa composição do Start 3. Vou mudar isso aqui para a entrada. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer essa animação aparecendo. Então eu vou começar animando esse planeta aqui. Eu vou apertar o U, criar um keyframe para o size. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 keyframes usando Ctrl, Shift e seta para a direita. Criei esse keyframe, vou voltar para o início e vou diminuir esse valor para 0. E aí eu posso entrar aqui na minha curva de animação, usando o Graph Editor. Eu estou aqui no Speed Graph, e a gente vai puxar essa desaceleração até uns 80%. Vai ter esse resultado aqui, círculo aparecendo. Eu quero duplicar isso aqui, então eu vou duplicar essa layer do planeta. Esse planeta 2 eu posso jogar para baixo, e eu vou adicionar aqui. Primeiro eu vou selecionar essa linha de keyframes dessa layer original, Alt e seta para a direita 3 vezes para criar um leve delay entre as layers. Eu vou também adicionar um keyframe de opacidade, Alt, Shift T. Vou empurrar esse keyframe para frente. Na verdade,
Olha aqui. Vou vir com a agulha aqui pra frente e vou diminuir a opacidade para 0. Vai dar essa antecipação do movimento que está acontecendo. Eu posso deixar até mais exagerado se eu mover os keyframes mais para frente. Eu faço ele aparecer dessa forma. Se vocês acharem legal, dá para adicionar também uma rotação Alt, Shift, T. Aqui, na parte do continente, eu vou jogar esse keyframe aqui para frente e vou diminuir bastante, menos 180 graus, esse início. Eu posso vir aqui, F9 para amaciar os keyframes, puxar, fazer aceleração, e eu vou ter esse movimento aqui. Vamos lá, a gente está com a animação quase pronta aqui dessa revelação do nosso elemento. Mas uma coisa que eu preciso que vocês prestem atenção é a entrada é a primeira animação que acontece quando o elemento está se revelando dentro do aplicativo. Logo depois da entrada, a gente vai vir com um loop. Então, o frame em que termina a nossa animação, esse frame aqui, tem que ser idêntico ao início do loop. Nesse caso aqui, a gente vê que está sendo, está idêntico as coisas. Mas para garantir que vai estar idêntico após a animação da revelação acontecer, eu vou precisar jogar esses keyframes aqui para frente. É por isso que eu estou fazendo isso. Eu vou jogar isso para cá. E eu vou selecionar todo mundo aqui, Ctrl A. E eu vou jogar essas layers aqui para frente. Dessa forma, a animação vai acontecer e quando ela terminar, o nosso style frame vai cair exatamente no frame que ele tem que estar para dar prosseguimento para o loop. Vou trazer a agulha até aqui, até o final. Eu vou usar a tecla N para terminar aqui. E aí, a gente pode cortar essa composição. Eu vou clicar aqui com o botão direito, Bring Comp to Work Area. E com isso a gente cortou a nossa composição, a gente diminuiu a duração dela para só o tempo necessário para fazer esse planeta aparecer. E aí, junto disso, eu preciso também revelar essas nuvens aqui. Eu vou fechar todo mundo, selecionar só as nuvens. Alt Shift P e Alt Shift S. Vou selecionar todos esses keyframes que a gente criou. Vou jogar aqui para frente, mais ou menos para 1 segundo e 20 frames. E aí eu vou movimentar elas aqui na nossa composição. O que está na esquerda eu vou jogar para a direita. Está na direita eu vou jogar para a esquerda. Deixa só eu travar essa layer da composição dos continentes para não atrapalhar a gente. Puxar isso para cá. Não tem muita ordem assim, mas o importante é que elas terminem exatamente no lugar onde elas têm que estar para dar prosseguimento para a animação. O último aqui eu vou jogar ela para a direita. E de novo eu vou selecionar as nuvens, todas elas. E vou diminuir a escala para 0. E a gente tem esse movimento aqui, dela surgindo. Tá tudo muito duro, porque a gente não ajustou o spacing ainda, então eu vou selecionar todo mundo, F9. A gente pode fazer aqui uma desaceleração mais acentuada e também uma aceleração mais acentuada. Não precisa ser muito forte, mas vai do gosto de vocês. E eu também vou querer adicionar um delay entre essas layers, então eu vou fazer uma aleatoriedade entre o momento que essas animações começam. Eu vou ter esse resultado aqui. E aí, só para demonstrar para vocês o que a gente criou aqui, se eu criar uma nova composição, criar essa composição apenas como um teste, eu vou jogar aqui essa animação que a gente fez da entrada, e a gente tem o nosso objeto aparecendo. Se eu jogar o loop aqui e trouxer o início do loop para o final na animação de entrada, vocês vão ver que eles estão casando exatamente. Ou seja, eu tenho a animação de entrada e eu tenho a animação de loop que vai ficar se repetindo o tempo que for necessário.
Essas duas composições, de entrada e de loop, são as composições que a gente vai precisar entregar na mão do programador. Ele que vai definir que a entrada é a animação que acontece quando o usuário clica em alguma coisa e vai definir que o loop vai ficar acontecendo pelo tempo que for necessário que uma ação ocorra. Para terminar o nosso projeto, eu vou vir aqui, eu vou apagar essa comp que a gente criou, só de exemplo. Vou voltar aqui, duplicar essa composição de start, vem aqui, abrir, e a gente vai chamar essa de end. Para continuar, a gente fez a animação de entrada e a animação de loop. Vamos fazer um resultado possível. Vamos fazer, na verdade, um possível resultado de falha aqui. Então, eu fiz essa duplicação da composição original. Ela está começando exatamente com aquele frame mais importante, que é o frame do início e do final do loop. Vou vir aqui e vamos fazer uma animação do término desse processo. Eu vou vir aqui, eu vou selecionar a layer do planeta, apertar U, vou criar um keyframe para esse fio. E eu posso pular 1, 2, 3. Pulei 30 frames e eu vou jogar essa cor para uma cor um pouco mais mórbida, um pouco mais morta assim. Pode ser esse 14, 23, 3E. E eu posso ao mesmo tempo selecionar a composição dos continentes, Alt, Shift, T, e eu vou diminuir a opacidade desse objeto para 20%. Isso a gente tem como se o planeta estivesse ficando meio morto assim. E para acompanhar essa animação, eu vou selecionar as nuvens, Alt, Shift P, Ctrl Shift seta para a direita 3 vezes, e eu vou fazer um movimento de queda desses elementos aqui. Vou trazer todo mundo para baixo. Esse último aqui, o menorzinho, eu vou fazer cair por cima desse pedacinho maior, por cima dessa nuvenzinha maior. Vou diminuir aqui, trazer para cá. E vamos fazer um leve bouncing aqui. Eu vou pular 10 frames e vou voltar com todo mundo um pouquinho para cima. Vou entravar essa composição aqui dos continentes para não atrapalhar. Vou jogar todo mundo para cima um pouco. E eu vou pular mais 10 e copiar e colar esse keyframe, esse segundo keyframe para cada uma das layers. A gente pode selecionar todo mundo, F9. E vamos dar uma leve amaciada nesse movimento, puxando a desaceleração e a aceleração. Vamos ver como isso aqui ficou. Tá. Aqui tem um erro, porque eu não posso fazer essa desaceleração no final. Então eu vou tirar nessa primeira curva, nesse primeiro keyframe, eu vou tirar essa desaceleração aqui. A gente vai deixar dessa forma. Vai tirar também a aceleração, porque no momento do impacto eu não tenho aceleração posterior. Fazer um movimento subir. E aqui no final, como tem outro impacto, eu vou tirar também essa desaceleração. E eu vou puxar também um pouquinho aqui na frente. Vamos ver o resultado. Bem melhor. Se vocês quiserem, vocês podem também fazer o que a gente fez de criar um delay entre os keyframes. Mas aqui eu não posso mover a layer, então eu vou selecionar os keyframes e usar Alt e Setting para o lado para fazer esse delay entre a queda das nuvens. Fazer um delay bem leve, só para cair em momentos diferentes. E agora a gente tem essa animação final de uma falha. Nossa animação que estava funcionando super bonitinho em loop tem esse feedback negativo do aplicativo. Aqui eu coloquei todas essas composições que a gente criou nesse espaço de teste para vocês verem elas funcionando. Eu tenho aqui a entrada, essa composição do início. Vocês percebem que é só uma animação do objeto se revelando. Tem essa animação de loop, que eu, como programador, poderia
definir que ela vai ficar se repetindo pelo tempo que for necessário, e quando o usuário terminar um processo ou quando algo terminar de carregar dentro do aplicativo, tem uma animação final que pode ser positiva ou negativa. Nesse caso aqui foi negativo, o processo que a gente está fazendo deu uma falha e a gente tem essa queda das nuvens e a mudança de cor do nosso objeto. Um último detalhe, gente, importante, mas que eu esqueci de comentar para vocês. Aqui a gente está com essa animação pronta, mas a gente está utilizando o planeta como máscara para o que a gente tem dentro dessa composição dos continentes. No caso, eu vou precisar ter separado o que é uma máscara do que é o shape layer. Então eu vou duplicar essa cópia que eu fiz, eu vou chamar de planeta, e eu vou tomar cuidado para fazer com que a layer de máscara seja realmente só a máscara. Então eu vou renomear isso aqui, chama de mask, desligar a visualização e ficar com uma layer só para shape layer do planeta. Isso é importante, delimitar muito bem o que é shape e o que é máscara no seu projeto, deixar isso super bem definido. Eu vou fazer isso também para as outras composições. De loop, duplicar esse planeta, eu vou trazer isso aqui para baixo, chamar de planeta, e o que eu estou utilizando como máscara eu vou chamar de mask. Lembrando que a layer máscara ela vai ter sempre esse íconezinho na frente do nome. E vocês podem fazer isso para todas as composições, para ter certeza de que não vai dar nenhum problema posteriormente quando a gente começar a exportar em Lore. Então, finalmente chegando na parte mais importante do tutorial, como que a gente usa o Body Movie. Eu vou ativar a extensão aqui, ele vai começar a abrir esse painel. Vocês vão ver aqui dentro do plugin que ele basicamente está mostrando todas as composições que eu criei. No final, o que eu vou precisar são essas três aqui, então eu vou selecionar essa end, essa entrada e o loop, que são as três composições que a gente criou, que a gente precisa que sejam exportadas em Lore, que a gente precisa que sejam transformadas em código. Depois que eu fiz isso aqui no Project Settings, eu posso definir algumas configurações, então eu vou fazer o arquivo ter o mesmo nome da composição que eu criei, e tem outras definições aqui que vocês podem mexer também. Vou fechar. Aqui na direita, se eu clicar nesses pontinhos, eu posso selecionar onde eu quero salvar esses arquivos no meu computador. Então eu preciso definir isso para cada um dos meus arquivos. E no final, se eu clicar em render, eu vou ter o plugin trabalhando para transformar isso em código. Normalmente vai ser muito rápido porque código é uma coisa muito leve, muito veloz e versátil, né? Na verdade, por isso que a gente está transformando a animação em código. Aqui eu tive um feedback positivo. Se ele der uma mensagem de erro ou se ele ficar carregando infinitamente, provavelmente você usou na sua composição algo que o Body Movie não consegue transformar em animação de Lore, e aí a forma mais fácil de identificar essas coisas é tentando entender exatamente cada tipo de animação que você criou dentro da composição e se ela funciona ou não em Lore. E por fim, para a gente conseguir visualizar o que a gente criou, a gente pode vir aqui nesse painel de preview. Nessa opção aqui vocês conseguem definir a animação que vocês querem reproduzir, então eu vou selecionar aqui o nosso loop principal. E vocês conseguem ver aqui ele funcionando direitinho, bonitinho, todos os frames da nossa composição passando em sequência. E é importante sempre olhar com muita atenção o que está aparecendo na tela de preview. Qualquer erro, qualquer coisa que der errado com a exportação em Lore vai ser reproduzida aqui, e é importante que a gente teste muito antes de fazer a entrega dos arquivos finais para quem a gente está fazendo esse projeto. A dica que eu dou sempre, gente, é tentar considerar que o Lore é sempre uma forma de exportação muito sensível e muito propícia a dar erros. Então é sempre bom estar analisando no preview se a sua animação está funcionando, checando se as coisas que você usa são compatíveis com esse formato, com essa animação em código, e também explorar bastante a simplicidade dos seus projetos. É muito importante ter na cabeça que o Lore é um formato feito para vetor e keyframes, então todo o nosso trabalho, todo o nosso processo criativo tem que girar em torno dessas animações mais básicas e mais simplificadas. Por fim, gente, eu espero de verdade que tenha ficado claro e que agora vocês não precisem mais se limitar e tenham a capacidade de criar animações que vão ser aplicadas em interfaces, não só se limitando em exportação em GIF e MP4, mas agora também no formato de código. Qualquer dúvida ou sugestão que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários. Lembre de deixar um like e se inscrever no canal para fortalecer o conteúdo de sempre. Por hoje a gente fica por aqui e até o próximo tutorial.